Olá, meu nome é Diego, eu sou ilustrador e designer aqui em Campinas, São Paulo. Trabalho no meu estúdio independente de criação de arte, que é a Metabiose. Aqui onde eu faço todo o meu trabalho artístico, cultural e também profissional. Bom, eu vim aqui nesse vídeo contar um pouco pra vocês da minha trajetória artística e eu desenho desde criança, mas preferi começar a falar da minha trajetória a partir do momento que eu entrei pro teatro universitário, porque foi no mesmo período em que eu estava fazendo faculdade, foi na PUC Campinas, e como ele participou desse meu processo de formação, ele foi determinante na minha formação profissional. Ou seja, a partir ali da minha formação, eu busquei um caminho profissional muito mais voltado para a área cultural, e isso muito devido às experiências que eu tive ali no teatro universitário. Porém, eu não fiquei no teatro universitário somente no meu período de formação, eu também continuei como voluntário por alguns anos aí, né? Foram aproximadamente foi entre 12 e 13 anos que eu participei do grupo do teatro universitário ali da PUC. Desses 12 anos, eu creio que em 2 anos eu não fiz a parte de ilustração ali do cartaz de divulgação. Então, ou seja, desde o meu primeiro ano, além de atuar, além de ter a oportunidade também de escrever sketches, também tive a oportunidade de compor letras de músicas, ou seja, tive ali minhas primeiras experiências de ver uma música minha sendo cantada no palco. Não sou músico, mas tive essa oportunidade, sempre quis, e também fazia essa parte de ilustração dos cartazes, né? Então foi uma habilidade que eu já tinha de ilustração e de design associada aí a esse meu período de participação. Ao longo dos anos, conforme eu fui me desenvolvendo, eu também fui sendo responsável por algumas outras coisas no teatro, que era, por exemplo, o vídeo de divulgação, os trailers, até que no final da minha participação no grupo de teatro eu fiz um documentário sobre esse processo do teatro universitário, onde ele criava realmente uma conexão muito grande entre os alunos que se inscreviam ali e acabava se tornando uma grande família. Era um projeto muito lindo, um projeto muito bonito do Paulo Afonso Coelho, e que era o nosso diretor, professor e diretor, e eu queria muito documentar, e eu fiz isso de forma totalmente independente. Bom, então tendo essa experiência no teatro universitário, sendo também um lugar onde eu trabalhei, ou seja, eu também fiquei no backstage, operando luz e som, e também tive a oportunidade de trabalhar nos cenários, na concepção dos cenários, e também tive uma oportunidade muito bacana de fazer o meu primeiro cenário audiovisual, ou seja, que é o cenário por projeção. Então foi algo muito gratificante para mim ter tido a oportunidade de participar do teatro universitário, e todas as habilidades que ali eu comecei, que eu treinei, que eu tive esse espaço, depois eu pude colocar profissionalmente nos projetos culturais que eu vim a pegar depois. Desde 2009 que eu estou fazendo projetos culturais, então, ou seja, no meu segundo ano ali do teatro universitário, por exemplo, eu já tive a oportunidade de fazer um projeto cultural com uma pessoa que era membro ali do grupo do teatro universitário e que é meu parceiro de projetos culturais até hoje, que é o Reginaldo da Produção Cultural. Bom, essa peça que eu fiz ali em 2009 foi a peça chamada Don Quixote, A Busca, que foi em parceria com a Produção Cultural. Então eu fiz toda a parte de concepção visual ali, ideia do cartaz e material de divulgação. E a partir dali eu fui pegando vários outros projetos, peguei projetos muito legais com um grupo de teatro chamado Teatro de Tábuas, aqui de Campinas. Fiz trabalhos lá como, por exemplo, animação, com um cenário de maquete. Fiz também projetos com eles de concepção de personagens, né? Então arte de personagens para ser feito o teatro de bonecos, que depois foi feita a adaptação dessa peça de teatro para quadrinhos. Então foi também a minha primeira oportunidade de fazer quadrinhos, foi junto com um grupo de teatro que também abriu as portas até para fazer a adaptação de quadrinhos em parceria com o Instituto Rubem Alves. Ou seja, era um projeto que era de contações de histórias do Rubem Alves, de livros, e eu adaptei essas duas contações, que já eram adaptações de livros, para 2 histórias em quadrinhos, aí em parceria com o Instituto Rubem Alves. Rubem Alves, que foi uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer em vida e admiro muito pelo trabalho, campineiro também. E, bom, foi aí. Então, já que eu comecei a falar de quadrinhos, vou falar um pouco então da minha trajetória aqui em Campinas como ilustrador. Eu comecei fazendo caricaturas em bar. Creio que a maioria dos
caricaturistas aqui da região começaram assim, ou desenhando em evento, fazendo desenho ao vivo mesmo. No meu caso foi assim, até que eu comecei a fazer casamentos, eventos assim particulares, e depois a demanda foi aumentando, eu fui mais fazendo caricaturas ali por pedidos. Então até mesmo no teatro, quando eu comecei a fazer algumas peças assim, a peça do meu primeiro trabalho com o projeto cultural foi com a caricatura dos autores, que foi no Don Quixote a Busca, que, como eu já havia citado. Então assim, como a caricatura era algo que me colocou nesse mercado, vamos dizer assim, eu comecei a fazer essas caricaturas num bar de rock aqui de Campinas, que é o Woodstock. E o Woodstock também é meu cliente até hoje, que eu faço material para eles de arte, de design, criação de marcas, então enfim, também tem essa parceria aqui em Campinas, e sou muito orgulhoso de ter parcerias, trabalhos com empresas que são daqui, né? Então assim, como eu gostava muito de caricatura, eu queria estudar mais anatomia, e aí depois eu fui estudar arte sequencial, aí eu fui estudar perspectiva para fazer cenário. Por quê? Porque no final das contas, uma das minhas paixões desde criança é história em quadrinhos. Então, eu tive a possibilidade de fazer em parceria com o Teatro de Tábuas 3 histórias em quadrinhos, e depois, finalmente, lancei os meus quadrinhos através do meu selo independente, a Metabiose Comics, que são os quadrinhos do Capitão Sunguinha, o Capitão Sunguinha 1 e o Capitão Sunguinha 2. Ou seja, o teatro universitário, ele me ajudou bastante no exercício mesmo da escrita. Então eu consegui me ver como roteirista, né, vamos dizer assim, como escritor dentro do teatro, por quando as peças e as sketches que eu fazia começaram a ser reconhecidas pelo público. Então eu queria aproveitar essa habilidade e essa conexão que eu já tive com um público para poder colocar isso em quadrinhos. O meu personagem Capitão Sunguinha, ele nasceu em 2005, eu fazia tirinhas e comecei através da webcomic, com tirinhas ali no blog, e eu tinha um blog que chamava O Salada, Comic é Saudável. Então, tem gente aí, né, pegou o trocadilho, mas ele era um blog que não tinha apenas as tirinhas, ele tinha também alguns vídeos que eram curtas-metragens que eu fazia junto com os meus amigos, que eram atores, todos atores amadores ali do Teatro Universitário da PUC, e a gente fazia curtas e postava no meu canal ali que eu criei, chamava Tempero Mental. Foi um período muito bacana e eu adorei ter participado de todos esses projetos experimentais, porque isso me definiu como artista. Hoje eu tenho muita satisfação, por exemplo, de ter 2 clientes, que um é de produção cultural, que a gente faz vários projetos para teatro e tudo mais, e um outro cliente meu é uma orquestra. O último projeto que eu fiz com a orquestra foi uma junção de sons da orquestra com rock, que é a Orquestra Secunda Prática aqui de Campinas, que tem a Camerata Jovem de Campinas. Então foi um projeto da Camerata, um projeto chamado Que Bicho é Esse?, no qual eu fiz ali também a parte do cenário. Então foi uma ilustração feita aí para um cenário de 8 metros de altura, e isso é muito bacana, você poder ver ali a sua arte representando a arte de outras pessoas, né, arte de outros grupos, e principalmente assim o trabalho feito com uma orquestra. Eu particularmente prefiro bastante, assim, prefiro mesmo fazer o trabalho cultural, artístico, um trabalho onde a sensibilidade artística, a sensibilidade estética, né, a noção estética é muito valorizada, e as pessoas acabam tendo essa recepção de uma maneira muito melhor, porque aquela arte não é apenas uma arte que tem um objetivo de vender, ela tem o objetivo sim de vender, mas muitas vezes é vender uma ideia, é vender um convite, é vender uma experiência muito bacana. Então eu sou uma pessoa assim muito grata de ter tido várias oportunidades nessa área cultural, e sou uma pessoa que vou fazer de tudo aí para poder fazer essa manutenção nessa área o quanto der, e se eu consigo ver, então eu consigo alcançar, né? Então é assim que a gente tem que pensar. Muito obrigado, FIC, muito obrigado Cultura Abraça Campinas pela oportunidade de ser contemplado no prêmio e de vir aqui gravar esse vídeo para falar um pouco para vocês aí da minha trajetória na área cultural aqui de Campinas, São Paulo. Valeu, um grande abraço a todos e tamo junto. Fica o convite, acompanhe as minhas redes sociais,
que através de lá vocês podem ver todos os projetos que eu vou estar aí fazendo parte. Muito obrigado novamente, valeu!